Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje eu trago aqui minha clear do jogo Ghosts and Goblins, ou Makaimura, que é a versão que eu tô jogando aí. Tem algumas diferenças entre a versão japonesa e americana, e algumas diferenças entre a versão japonesa e as outras versões japonesas. Tô jogando a revisão G, provavelmente eu vou deixar no título qual é a versão exata que eu tô jogando, pra já não confundir. Tem uns strats que funcionam nessa revisão que não funciona nas outras, que os inimigos estão posicionados e de forma diferente e também funcionam de forma diferente. Eu não sei exatamente quais são todas as diferenças, mas tipo o dragão na fase de fogo lá, ele não buga nessa versão, tem que enfrentar ele mesmo. Tem que na revisão C parece que tem uma estratégia de não enfrentar ele. Então, tem algumas coisas diferentes. Na fase 6 também. Quando chegar lá eu falo daquela fase. Bom, a primeira fase é de boa. Esse jogo é bem interessante, que ele é um bocado difícil, mas a maior parte da dificuldade não vem muito da rota. Aprender a rota desse jogo é bem de boa. O problema desse jogo é você conseguir aprender a movimentação do personagem e lidar com o RNG desse jogo. O RNG do jogo é bem terrível, é bem maligno mesmo. É uma das coisas que o Tokuro Fujiwara gosta de colocar nos jogos dele e deixa o jogo bem mais difícil. Tipo, esse foi um dos primeiros loops mais difíceis que eu já tive que jogar em um jogo de arcade. Pelo menos dos que eu consegui completar, né? Até então, porque justamente por causa desse RNG maldito. Ele não é a pior coisa do mundo. Tem RPGs aí, tipo Wizardry, que tem um RNG 1000 vezes pior. Mas ainda assim, tipo, o RNG pode decidir se a sua run vai ser fácil ou vai ser difícil pra caramba. E na maioria das vezes, as minhas runs estavam sendo muito difícil. E essa run que foi, eu dei sorte que saiu uns RNG bom. O que eu não falei é outra coisa. Esse jogo tem equipamentos aleatórios, os power-ups, né? Que você ganha. A maioria dos power-ups é tudo um lixo. E essa lança que você começa o jogo é uma das melhores que tem. O melhor que tem é a faca, que é um pouquinho mais raro de dropar. Naquela parte lá das casinhas dá pra mim procurar por um power-up até dropar a faca. Mas eu não faço isso porque eu não consigo ter consistência suficiente pra ficar matando aqueles demônios pequenos sem morrer, né? Aquela parte da casa, inclusive, tem aquele bombado lá, que ele leva uns 10 hits pra morrer. A faca é boa porque ela é a arma mais rápida do jogo inteiro. Esse jogo tem um shot limit bem apertado mesmo. Se você errar a sua mira, você tá ferrado. Os controles desse jogo é bem parecido com o do Elevator Action, mas ele é mais restrito do que o do Elevator Action até, porque essas travadas não liga não, que é por causa da peste do computador tentando ler o vídeo da memória dele, ele não tá muito bom. O que eu ia falar aqui, se ele é mais restrito que o Elevator Action, porque quando você atira, o seu personagem para no lugar, e ele só sai do lugar quando a animação dele jogar a lança terminar. Só que você pode cancelar isso simplesmente apertando de novo o direcional para a direção que você quer ir. E aí ele cancela. Então, tipo, se você pegar e cancelar e depois apertar o botão de tiro de novo, cancelar e ficar fazendo isso, ele vai atirar super rápido. Só que, claro, com shot limit tem a sua limitação aí, né? Você não pode simplesmente spamar tiro infinitamente. Mas esse negócio de cancelar o tiro é bem útil, principalmente por causa desses inimigos mais tanque, tipo o bombado ou o boss fight da primeira e segunda fase, que é aquele unicórnio. O nome dele é unicórnio, eu sei que ele não parece com um unicórnio. Não fui eu que criei esse jogo, culpa o Tokuro Fujiwara e a equipe dele, da Capcom. Um dos piores inimigos é esse Red Arimer aí. Eu tô matando ele rápido, mas esse bicho é cabuloso. Se você deixar ele vivo, ele sai voando por aí, cuspindo projéteis. E é bem difícil lidar com ele. O negócio é matar ele rápido. Ele tem uns padrões, tipo, esse aí eu desço uns 4 degraus
pra fazer ele desspawnar. Essa estratégia é o que parece que todo mundo usa. Enfrentar aquele bicho não vale a pena. Eu vou descer esse degrau aí, toma cuidado. Tem uma armadura que dropa se eu pisar no primeiro degrau e descer por ali. Mas eu não consegui fazer isso. Então, eu Red Rimmer, matei ele rápido. Sorte. Esse dragão é um dos piores boss do jogo inteiro. Mas como eu tô com a lança, não vai ser a coisa mais difícil do mundo. Olha, ele quase me matou ali. A lança alcança ele, independente de onde ele estiver na tela. Quer dizer, contanto que ele esteja em linha reta, né, no caso. Mas a lança, ela vai até o final. Porque nessa fase agora da ponte de fogo, eu vou ter que pegar a cruz. A cruz, ela não vai até o fim da tela, ela tem um limite, limite de alcance, né? O personagem, ele só consegue atirar naquilo que tá bem na frente dele, ele não consegue atirar pra baixo nem pra cima. Coisa que eles mudaram na sequência, né? Essa plataforma tem uma física estranha pra caceta. Tipo, se você pular parado, às vezes você consegue atravessar a plataforma. Só que se você pular se mexendo, a plataforma simplesmente cria uma colisão. Aí eu vou pular bem do lado do Red River pra matar ele rapidão. Eu tô com um autofire, inclusive, nesse jogo. Eu tô com um autofire e um botão que não tem autofire. Porque, aquilo que eu disse, ele para no lugar quando ele atira. Então, eu preciso do autofire pra metralhar os inimigos que são mais tanque. E do botão sem autofire pra mim poder só atirar e já sair do lugar. Dessa parte a parte que geralmente eu vi o pessoal farmar pela cruz. Eu acho que tem uma ordem, na verdade, específica em que os equipamentos podem dropar, mas eu não sei qual ordem é essa. É bem esquisito. Eu não sou fã desse negócio de você ter os equipamentos dropar assim de forma esquisita, um negócio que parece quase aleatório. Preferia que tivesse algo mais fácil de entender, né? Mais intuitivo, sei lá. A peste, ele simplesmente te dá uns equipamentos lixo do nada. Que a maioria deles não curto, não. Eu morri aí pelo dragão. Matar esse dragão com a cruz é 1000 vezes mais difícil do que matar ele com a lança ou com a faca. As outras duas armas desse jogo é a tocha de fogo e o machado. Os dois são itens lixo, inútil. Se você pegar aquilo ali é mais fácil resetar o jogo de tão ruim que é. Porque quando você morre, você mantém equipamento. Você pegou, né? Por último. Então, a tocha é game over. Essa cruz também pode ser sinal ruim se você pegar ela na hora errada. É tão aleatório os negócios que o chefe tava com um drop de item carregando por aí. Super esquisito o RNG de item desse jogo. E também essa parte das armaduras invisível também. Eu peguei uma lá no level 3, né? Que os drops de armadura eles são específicos, mas eles estão invisível. Então eu tenho que decorar onde que tá. Isso é coisa bem arcade mesmo, dos anos 80, que o jogo não queria que você soubesse que dá pra recuperar a armadura. Mas pra aqueles jogadores mais experientes, pra eles terem uma chance, ele tá lá, só que tá invisível. Não é um tipo de design muito bom, mas eles precisavam desse tipo de coisa nos arcades, né? Esse é uma coisa que não dá muito pra defender dos arcades, que esse é sacanagem mesmo. O drop de armadura deveria ser mais óbvio. Esse é meio esquisito, eu não sei porque eu não consigo pegar esse item. Não sei se ele bugou ou coisa assim. Geralmente é só um item que dá pontos, isso aí. Eu não sei o que tá acontecendo aí. Metralhar o gigante aí. Nenhum problema. Essa quinta fase é terrível, os fantasmas são aleatórios. Tem coisas que dá pra decorar, tipo, e outras que é 100% aleatório, né? Nessa fase tem tipo uns fantasmas que não são aleatórios, mas até onde eu sei a maioria deles se move de forma bem aleatória. Talvez tenha alguma forma de manipular aí que eu não entendi muito bem. Eu só fiz uma clear de um loop desse jogo, como tá aí no título. Se você fazer só a clear do primeiro loop, você não pega o final verdadeiro, que ele resgata a princesa lá.
Então ele não vai ter a princesa nesse final aí. Mas não que eu me importo muito também, dane-se. O negócio é jogar o jogo. A princesa que se dane. Quando eu não tiver mais skill issue e conseguir o segundo loop, aí sim. Esse cara eu vou bugar ele. Fazer o bug clássico aí, que o maluco vai andar ali. Se eu atirar, esse cara pula. E ele sempre é assim. Toda vez que eu atiro, ele pula. Então eu não vou atirar aí pra ele não pular e subir pro andar de cima. Só atiro ali embaixo, justamente pra fazer ele bugar ali no teto. O dragão é esquisito, tem que pular e fazer... Pular pra trás, virar pra frente, atirar nele. Ele tem que ficar ali mais ou menos na escada. É um bagulho bem específico. E eu nem sempre consigo executar aquilo. Que aí eu consigo acertar ele e matar ele rápido, porque o dragão é um dos maiores problemas dessa fase. Pelo menos pra mim ele é. Esse gigante dependendo do que ele faz, eu subo ali e mato ele ou não. Aí eu vou subir rapidão e tentar matar esse gigante. Se tudo der certo, eu consigo matar esses dois. E deu certo. Ele dropou um item, quase eu peguei. O jogo realmente não te deixa terminar sem a cruz. Isso não é nem porque a cruz é um equipamento bom nem nada. Tipo, o jogo literalmente te manda pra trás na fase quando você tenta terminar o jogo sem a cruz, né? Uma coisa que não faz absolutamente o menor sentido. E eu acho que eles tiraram isso na sequência. Eu espero que eles tenham tirado, porque, meu Deus, isso é horroroso. Tipo, essa é a pior coisa desse jogo, de longe. Você ser obrigado a usar equipamento específico pra zerar o jogo. E ter essa desgraça de drop aleatório de equipamento. Não tem coerência nenhuma. E já tá no final boss do primeiro loop. Tá ali. O demônio. Acho engraçado a animação da princesa dando um backdash ali. Pra deixar os dois lutar. Ele é o boss mais fácil do jogo inteiro, que é engraçado. Tem que acertar ele naquele rosto dele. Que tá ali na barriga. Ele fala que essa sala é uma ilusão criada pelo Satanás. Assim como o jogo inteiro, né? E aí tá o segundo loop. O segundo loop dificulta um bocado as coisas. O primeiro nível não é tão mais difícil assim. O primeiro nível do primeiro loop eu diria que já é bem difícil também, para um primeiro nível. Nenhuma fase desse jogo é fácil. Esse jogo é bem difícil, no geral. E por causa da aleatoriedade, né? Os zumbis são aleatórios. Às vezes eles se enterram no ar também, o que é engraçado. Porque o jogo é quebrado pra caramba. O negócio desse Red Armor, pra manipular o movimento dele é meio esquisito, mas... Cada um desses Red Armor tem uma forma diferente de manipular eles. Eu não sei como manipular todos eles. Mas geralmente os Red Armor, eles... tentam dar uma investida em você no chão quando eles estão perto. Por isso que eu chego mais perto deles. Nem sempre isso acontece. Principalmente no Loop 2, eles costumam correr, eles costumam voar pra longe. Esses fantasmas são desgraçados, quando você tá embaixo deles, eles jogam o projétil deles pra baixo. Parece uma cebolinha. Essa fase é um tanto quanto terrível, essa primeira fase, por causa do terreno meio esquisito. Se você tentar apertar o botão de pulo enquanto ele tá navegando nesse terreno esquisito, às vezes o jogo engole o seu input e você não pula e aí você pode morrer. Um jank ferrado, coisa bizonha pra caramba. A outra coisa bizonha nesse jogo, assim como o Elevator Action, ele tem umas físicas esquisitas. A questão de abaixar. Quando você abaixa, pra você querer levantar rápido, você tem que apertar pra cima. Só que nesse jogo é mais esquisito, porque quando você tá abaixado, depois de algum tempo ele levanta. E dá pra você virar e atirar pro outro lado enquanto você tá abaixado também. Só que por algum motivo, o jogo... Eu não sei o que aconteceu. Eu sei lá se é a programação da época ou alguma coisa assim. Mas você tem que soltar o botão você tá apertando pra baixo pra virar. Senão ele não vira. Pelo menos eu sentia que ele, na maioria das vezes ele não vira quando eu tô apertando pra baixo e eu aperto a direção
uma direção oposta pra ele virar. Né? Ele simplesmente não vira. O cara, ou ele demora pra caceta pra virar. Eu não sei porque ele demora tanto assim. Tipo, é muito estranho. Eu não sei como é que funciona direito. Mas o jeito mais fácil é, tipo, largar o botão pra baixo e apertar o botão de virar. Porque aí ele vira abaixado. E depois apertar o botão pra baixo de novo, pra ele se manter abaixado se tiver alguma coisa que você precisa acertar na outra direção, abaixado. Então tem uma sequência de inputs meio maluca, só pra ficar abaixado no chão. E é um bocado esquisito. É claro, ele também fica preso no lugar quando ele tá atirando abaixado. E ele não vai virar. Aí eu quase caí. Eu tô no segundo loop aí, eu não vou passar o segundo loop. Eu só tô comentando ainda nessa run, só pra cobrir o tempo da run inteira, na verdade. Porque o primeiro loop é curto. Cada loop nesse jogo é bem rápido, que eu acho extremamente bom. Esse jogo ser curtinho. Isso é algo que eu gosto bastante nesse jogo, que é... todas as fases elas são bem compactas. Não tem nenhuma fase que se estica muito. Eu sei que no Chou Makai Mura lá do Super Nintendo, Super Famicom, tem uma fase que tá em cima de um negócio de um barquinho lá, na água, e... Nossa senhora, eu não sei se eu vou jogar aquele jogo alguma hora ou se eu vou pegar clear daquele negócio. Mas aquilo parece doloroso de jogar. É muito longo aquilo. Só a primeira fase é, tipo, gigantesca. Eu prefiro muito mais que a fase seja bem rapidinha. Outra coisa que eu não falei também, a Cruz, ela bloqueia os projéteis. Talvez eu possa falar mais ainda, um pouco mais... das minhas estratégias se eu pegar um 2-all desse jogo. Eu não sei se eu vou pegar um 2-all desse jogo. Eu tô tentando ainda. Quando tiver saído esse vídeo, eu vou estar no meio das minhas tentativas de pegar 2-all. Ou se eu já tiver pego o 2-all, esse vídeo não existe. Então, se você tá vendo esse vídeo, é porque eu ainda não peguei o 2-all. Ali, a armadura secreta. Mas eu também recomendo ver o Awesome Game Replays desse jogo, que o cara joga bem melhor que eu e a explicação tá bem melhor também de como o jogo funciona. É ali onde eu aprendi a jogar um pouco mais esse jogo. Mas eu ainda não tô... Eu não internalizei totalmente os controles do boneco, porque o bicho é realmente esquisito. Foi bom eu ter jogado Elevator Action antes desse jogo, porque a questão do pulo dele e ele poder virar enquanto tá pulando, eu já consegui pegar essa parte pelo menos. É só questão de abaixar mesmo, que é esquisito. Quando ele desce na minha escada também, ele fica abaixado. E aí se você tentar levantar, ele sobe a escada de novo, então você tem que esperar ele terminar aquela animaçãozinha dele de ficar abaixada antes de você poder andar. Um jank absurdo. Ah, eu tô com a faca aí agora. A faca mata o dragão super rápido. E os Red Rimmer também. Extends vem a cada 70 mil pontos. Então... acho que eu consigo um extend aí agora. Outra coisa que eu tenho que falar também é que esse jogo tem o timer dele, ele tem um timer que a fase começa um tempo específico, mas quando você atravessa uma linha invisível do checkpoint, o timer reseta. E nessa fase é bom porque eu tenho que ficar farmando pela cruz, né? Pra até esses bichos me dar o item da cruz. E a linha do checkpoint tá tipo um pouquinho depois dessa parte. Não dá pra ver agora. O tempo resetou. Se o tempo estiver acabando, eu posso simplesmente atravessar aquela linha do checkpoint pra resetar o timer. E não morrer por falta de tempo. Essa fase é super difícil no Loop 2, porque tem o RNG dos bebê demônio, junto com os fogos que estão subindo ali. E o Red Rimmer se comporta de forma diferente nessa fase desse loop. Ele é mais rápido, ele cospe 2 tiros quando ele tá voando, de vez em quando. Ah, e o Red Rimmer no segundo loop ele tem uma habilidade especial
Não habilidade literalmente especial, mas o cara pode andar no ar se ele estiver num degrau mais alto que você. E quando ele anda no ar é um pouco diferente de quando ele tá voando. E quando ele tá voando, ele precisa começar a animação dele de ir pra cima pra começar a voar. Depois fazer a investida pra baixo. Mas quando ele tá andando no ar, ele pode simplesmente andar na sua direção voando no ar. E ele faz uma diagonal bizonha. É muito esquisito isso. Esse jogo é... é muito estranho. Eles não estavam nem aí se fazia sentido o cara voar usando as asas dele ou voar andando só. Se não é fã de jogo com RNG e jank maldito, esse jogo vai fazer arrancar os cabelos. Eu mesmo já senti raiva pra caramba jogando esse jogo. Mas ele é bem divertido, e os níveis são bem legais de se jogar. A dificuldade dele também é bem boa, porque ele é o tipo de difícil que você fica frustrado pra caramba, mas ele nunca, tipo, te deixa sem esperança que é impossível. Conforme você vai descobrindo as coisas, você consegue ver a luz no fim do túnel. Só que, no caso, a luz no fim do túnel é só um trem vindo te atropelar, mas de qualquer jeito você vê a luz, né? Então, é algo bom. E os bebês demônio são realmente aleatórios. Eu não posso fazer nada sobre isso. Aliás, eu tô vacilando bastante aí também, porque eu dei aquela relaxada quando eu peguei a ter do primeiro loop. E eu fiquei pensando, será que eu faço o segundo loop? Eu não tinha totalmente decidido em focar em uma tentativa séria do segundo loop. Então, eu não treinei essa fase e nem tava prestando super atenção. Aí eu admito que eu deixei meu foco cair consideravelmente aí. Porque esse bebê demônio, se eu tivesse a mira certeira, dava pra eliminar vários deles sem precisar sofrer tanto assim, né? O problema mesmo é o bebê demônio que surge bem embaixo de mim. Talvez pro Chual eu tenha que ver a tabela de power up pra ver se eu consigo pegar alguma lógica naquilo, porque esse dragão é o boss mais difícil do jogo inteiro. Esse específico do segundo loop na fase de fogo. E a Cruz simplesmente não é muito boa pra matar ele. Quer dizer, a Cruz é o pior equipamento pra matar esse dragão, eu acho. Bom, tirando as armas inúteis, né, tipo o fogo. Mas essa Cruz é realmente muito ruim pro dragão. Talvez eu tenha que bolar alguma outra estratégia se eu quiser passar com mais facilidade de bicho. E essa fase é cheia de aleatoriedade. Aí eu realmente tenho que jogar. Eu tô sem vida extra. Ah, e outra coisa também, quando o Rei Arthur aí, ele termina de subir uma escada, ele tem essa pequena animação que ele mostra a traseira dele na câmera, né? E isso atrapalha pra caramba. Não por distrações, mas literalmente esse frame adicional que tem dele subir na escada faz ele ficar mais tempo na escada, né? É o que? Uns 2, 3 frames adicionais por aí. Que ele fica na escada e é bem devagar a animação dele subir na escada. Então dá pra você enroscar na escada e os inimigos que estão ali, principalmente esse bombado, geralmente ele já começa a acelerar no momento que você já tá nessa animaçãozinha dele terminando de subir a escada, né? E aí ferra. Então tem delay pra subir a escada, tem delay pra descer a escada. Terrível. Ah, esse demônio é horrível também, mas ele morre rápido. Realmente a estratégia dele é fazer aquele mesma coisa que eu faço com o dragão, que eu pulo numa direção, viro pra trás e começo a jogar meu equipamento. Mas no caso do demônio vermelho eu posso, às vezes, ir pra cima dele, por causa que ele não é muito resistente. Bugar o unicórnio de novo. Infelizmente, a minha run vai acabar aí. Eu consegui chegar bem longe. Essa run poderia ter sido um 2-all. Mas até lá eu já tava começando a fritar. Esse jogo é bem intenso, apesar de não parecer. Tipo, ele é bem difícil mesmo.
Ele faz jus à reputação dele. E a versão de Nintendinho é mais fácil pra quem tem dúvida aí. A versão de Nintendinho tem mais drop de armadura e tudo mais. Talvez eu jogue aquela também alguma hora. Mas não sei, aquela versão parece meio bosta. Aí, eu morri. Eu morri pra cauda do dragão, que tem um hitbox enorme. Mas dava pra mim ter feito alguma coisa ali. Porque depois dessa parte, a única parte difícil era a subida dos gigantes e o Red Rimmer, que ele é basicamente o final boss do jogo, porque os dois demônios vermelhos não são tão difíceis assim. Mas é isso aí, valeu todo mundo que assistiu, falou, fui.